A confirmação do diagnóstico de síndrome de Down costuma gerar um grande abalo emocional na família. Este processo todo é muito sofrido, né? E a princípio eles se veem perdidos. Então eles têm a negação, a raiva, depois vem a depressão, depois vem a aceitação. Depois todos chegam num final na aceitação e verificam que os obstáculos são muito menores do que eles imaginaram. Foi um susto muito grande. Eu não sabia nada sobre síndrome de Down. Você fica ali, não, mas você tem 0,5% de chance de não ser, vai ver que não é. É como se fosse um luto, né? Uma tristeza, uma coisa que não dá pra explicar. Por que eu? Que droga, que não sei o que, eu fui escolhida. Mas você tem que lavar, dar banho e não sei o que, limpa, cuidadinho, aquece. Então eu acho que aí é o que você vai saindo do luto e vai pra uma luta, né? O diagnóstico pode acontecer até mesmo antes do nascimento. Trata-se de colher sangue materno, sangue da mãe que está grávida, e eu invisto na pesquisa de hemácias, que são os glóbulos vermelhos, fetais no sangue materno. Identifico se ele tem uma normalidade cromosômica ou não. Pode ser feito a partir da 12ª ou 13ª semana de gestação. A confirmação do diagnóstico de síndrome de Down pode influenciar decisões de vida ou de morte. Mais que 95% dos casos que optam em fazer o diagnóstico pré-natal, antes de nascer o bebê, né, são pessoas que vão optar, infelizmente, pelo ato de interromper essa gestação. A gente não pode generalizar. Existe um grupo que está interessado em conhecer o seu bebê e aí sim, com o intuito de dar oportunidade para que esse bebê tenha melhor qualidade de vida. Só que a grande maioria dos casais só vai saber que o filho é portador da síndrome de Down depois do nascimento. Quando a criança nasce, é um susto e um baque muito grande para este casal. Na hora do nascimento é um pouco mais difícil definir, mas 1h30 depois, a 24 horas depois, a possibilidade do diagnóstico é muito mais evidente. Se ele tem um face que lembra um oriental, você tem que pensar na síndrome de Down e tem que investir nas situações de diagnóstico emergente, que é cardiopatia, audição e visão. Mas o diagnóstico definitivo só acontece após a realização de um exame no sangue colhido do feto que confirma a presença de material genético a mais. Existem 23 pares que determinam todas as características do corpo humano. No caso da síndrome de Down, é a presença de 3 cromossomos no par 21. A ciência define que em 99% dos casos, esse material genético a mais vem do pai ou da mãe, não havendo mudança genética interna ocorrida após a fecundação. A síndrome de Down não é hereditária. Entretanto, nós sabemos que existem algumas famílias que, evidentemente, devem apresentar algum fator que poderá ser, em determinado momento, marcado com o maior risco. No Brasil, esse índice é 1 para 750. No planeta, a gente considera de 1 para 1000. A partir de determinados exames, eu posso dizer que aquele casal, o risco não é 1 para 750, é 1 para 100 ou 1 para 200. Aquela união terá um risco além do risco populacional. Um dos fatores que mais aumenta o risco do casal gerar um filho com Down é a idade da mãe. Quanto mais do que 35 anos de idade a mulher tem mais risco, a pessoa do sexo feminino que tenha menos que 18 anos, e progressivamente, quanto menos que 18 anos, isso significa aos 17, aos 16, maior o risco também de ter filho com Down. A partir do momento que ele nasce, e as pessoas já taxam ele como deficiente, já que ele não pode uma série de coisas. Eu não posso tudo, eles também não podem tudo, né? Então tem muita coisa que eles precisam de apoio, como eu preciso de apoio. A família tem que aceitar essa criança, tem que tratar essa criança com muito carinho. A criança precisa ter um acompanhamento de vários profissionais, desde que nasce. Quanto mais tenra a idade, maior a evolução dessa criança. Então ela precisa passar por fonoaudiólogo, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional. A criança Down, ela é muito molinha. Ela tem um tônus muito baixo e assim,
tudo é muito difícil. O tronco dessas crianças não dá muita sustentação. São crianças que têm uma chance maior de desenvolver problemas respiratórios. Então você vai trabalhar também com exercícios respiratórios, trabalhar os abdominais dessa criança, que ajudam muito tanto no controle de tronco como também na parte respiratória. Ela se mexe muito pouco. Ela não se mexendo muito, ela recebe pouca estimulação sensorial. Então a primeira coisa que é muito importante é realmente dar um toque adequado, gradativo, para que essa criança consiga ter muito prazer em ser tocada e se tocar, e esse toque também favorecer que ela consiga se mexer mais. A gente vai estimular essa criança para que ela possa sentar um pouquinho mais cedo, se manter bem sentada, levantar, andar, correr. A gente dá muito exercício para ela ter propriocepção, em primeiro lugar, uma boa postura, porque se ela tiver uma boa postura, ela vai conseguir fazer uma série de coisas com o braço, desde pegar coisas finas até escrever. Depois que a criança já começou a andar, você vai estar trabalhando o quê? O equilíbrio dessa criança. O que mais a criança faz? Ela anda, ela corre, subir e descer degraus. Ela está muito mais independente. Então ela diz, eu quero esse brinquedo e não esse. Eu quero água e ela vai até a água. Então nós temos que ter paciência para ter a resposta da criança. Não responder por ela. Quando a criança já consegue interagir socialmente, já consegue participar das atividades normais de outras crianças e ela está bem do ponto de vista motor, você pode devagarinho ir diminuindo a fisioterapia. Ela já pode estar sendo introduzida, por exemplo, num esporte, né? Ou às vezes numa aula, eles gostam muito também de dança. Eu conheço portadores de Down que se formaram, fizeram faculdades, vivem sozinhos, casaram. Então, não tem impedimento. Nós temos que dar elementos, ferramentas para eles poderem articular nesse contexto todo de trabalho, de escola, de tudo. E tem um trabalho muito grande com a família, essa família acaba nos ajudando também nessa mudança. O comprometimento intelectual, que é o que mais incomoda habitualmente a sociedade, está correlacionado com capacitação. Eles precisam de apoio para conseguir o que eles têm vontade, qual é a habilidade que eles têm. Então nós vamos ajudá-los a procurar, a encontrar esse projeto de vida. Eles têm limitações, algumas maiores, outras menores. Há um tempo atrás nós fizemos um manual que estamos lançando agora. Esse manual fala sobre acessibilidade, incluindo a pessoa no ambiente. Houve toda uma entrevista e eles foram colocando quais eram as necessidades que eles tinham para entender. Em muitos momentos as pessoas falam tão depressa que eles não entendem. Às vezes eles vão numa palestra, tem tudo escrito, não tem uma figura, não tem nada. Então eles foram colocando essas necessidades deles para eles poderem entender. Com a ajuda da associação, muitos portadores de síndrome de Down conseguiram concretizar sonhos. Em Nova York, fomos convidados da ONU, né? E o que a gente foi fazer lá foi uma comemoração Dia Internacional de Pessoas de Síndrome de Down. Foi o máximo nesse evento, foi um dia tão especial para nós. Durante o evento da ONU, eles apresentaram um manual de acessibilidade em forma de livro. Eu quero dizer para essas pessoas para abrir o coração, que nós, com síndrome de Down, é o primeiro livro que a gente já lançou esse livro, esse manual. E nós queremos demonstrar um pouco de carinho, um pouco de amor, um pouco de afeto para outras pessoas conhecer. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site, acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!